Diego, queria te fazer uma pergunta. Você falou em 1930, 1980 como um período de crescimento do Brasil. A gente sabe, passou pelo período Vargas, passou pelo período militar, pelo período Geisel, Médici, enfim, período de industrialização do Brasil. A partir daí, a gente tem um desencontro nas curvas, né? A China começa uma curva ascendente de levar a população para os grandes centros urbanos, aumentar o PIB, a renda per capita, enfim, a China passa a enriquecer e o Brasil não acompanha, não vai na mesma velocidade. Mas como a gente falou sobre o tema da integração Sul-Sul, eu queria que você me desse uma perspectiva sua a respeito das relações políticas, econômicas, de trocas entre o Brasil e a China nessas últimas décadas. Como é que você vê isso? Você vê numa curva ascendente, voltando a análise exclusivamente para a questão da relação Brasil-China, tá? Sob o ponto de vista do incremento dessas relações, se nós pegarmos aí, vamos pegar de 1980 para cá, as relações entre Brasil e China, elas estão em um ritmo ascendente, estão num ritmo crescente, ou poderiam estar melhores essas relações? Como é que você vê esse panorama, olhando para, nós estamos falando aí de aproximadamente 50 anos, dessas últimas 5 décadas, das relações entre Brasil e China? Eu vou fazer uma breve priorização que eu acho que ajuda a iluminar essa questão que é bastante importante. Nossa relação, a gente vai reatar com a China em 74, né? Logo na segunda metade dos anos 80, a gente firma um acordo de cooperação, que é o CBER, né, de satélites, que é um dos mais bem-sucedidos programas de cooperação Sul-Sul no âmbito tecnológico, é algo bastante importante, né? A partir sobretudo do século XXI, há um crescimento exponencial no comércio sino-brasileiro. Em 2009, a China desloca os Estados Unidos e passa a ser o maior parceiro comercial do Brasil. É bom lembrar que hoje o comércio da China, o mercado chinês representa quase 4 vezes as exportações para os Estados Unidos. Esse é um dado relevante do nosso posicionamento global em relação a esses dois grandes polos. No período Lula, há uma sinergia muito forte, né? Durante o primeiro mandato da Dilma, mais de 50 acordos foram criados. É o período em que aumenta a sinergia a partir também dos BRICS. É criado o novo Banco dos BRICS, com um protagonismo brasileiro razoável e um protagonismo da China também muito importante. Em 2021, o Brasil alcançou um superávit de 60 bilhões. Desses 60 bilhões, 2/3, 40 bilhões, foram obtidos com o mercado chinês. E a gente sabe que a importância do superávit comercial é decisivo para as contas nacionais, por um lado, e, por outro lado, pelo efeito encadeante que o setor do agronegócio tem sobre a indústria, serviço e até setores de inovação. Mas o que a gente viu agora, por exemplo, no governo Bolsonaro, né, foram páginas muito mal escritas da política externa brasileira de um âmbito geral, um vazio de estratégia, não é? Uma ruptura com padrões importantes de inserção internacional que o Brasil vinha tendo desde a época do Vargas, né? Rusgas absolutamente desnecessárias com diversos países, mas sobretudo com a China, mas aí imperou uma certa sabedoria chinesa de que o que o Brasil vinha apresentando era passageiro, que o Brasil continuaria sendo um país estratégico no médio e no longo prazo, que o Brasil é o epicentro da dinâmica de integração da América do Sul e um dos países mais importantes do Hemisfério Sul, e que, de fato, certamente vai voltar a ocupar um papel de protagonismo. E aqui vem uma questão interessante. Apesar da política errática do governo Bolsonaro, a participação da China continuou a crescer no comércio com o Brasil. Inclusive, a China usou a dimensão subnacional, né, com o consórcio do Nordeste, em outros âmbitos, para impulsionar esse comércio. Qual é o problema? Embora a China proporcione ao Brasil 2/3 do nosso superávit comercial, há uma questão que precisa ser resolvida. Há um nó fundamental, que é o fato de que 80% das exportações brasileiras estão centradas em apenas 3 produtos, que são produtos primários, que é soja, minério de ferro e petróleo. Aí reside o nó das relações sino-brasileiras.
No nível multilateral, há uma grande convergência, nos BRICS, nas organizações internacionais, em bancos internacionais, bancos multilaterais, em acordos avançou bastante, a criação do COSBAN é um espaço importante para o avanço das relações bilaterais. Agora, persiste essa primarização das exportações brasileiras, que, aliás, não é exclusiva com a China. É um problema estrutural que vem lá da segunda metade dos anos 80, que é de desindustrialização e de primarização das nossas exportações. E aí, é sobre isso que eu escrevi esses dias e propus, inclusive, a conversa com o Rogério, né, que a gente conseguisse pensar uma estratégia nacional para interagir com a China e que essa interação pudesse impulsionar o nosso projeto nacional.